Oi gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre as adulterações patrísticas que eu faço. Se você for nos comentários de qualquer um desses meus detratores aí na internet, você vai ver que todo mundo tá falando o Banzoli adultera patrística, o Banzoli adultera patrística, o Banzoli adultera patrística. É o único argumento que esses difamadores têm. Eles nem refutam argumento nenhum, não tratam de nada do que eu falei no vídeo, mas eles falam o tempo todo, eu adultero a patrística. E aí você pede um texto para eles, qual é esse texto que eu adultero, e ninguém tem resposta para nada. Inclusive vários leitores meus, já há anos, já vêm falando comigo sobre isso, que quando eles falam de mim, aí alguém fala, eu adultero a patrística, eles pedem para citar qual texto adulterado é esse, e eles não sabem responder, né? Vários já mandaram pitch para mim disso daí. Inclusive, eu sempre costumo dizer que se realmente tivesse alguma adulteração que eu tivesse feito, esse texto já estaria na ponta da língua deles todos, todo mundo já saberia citar. Agora, isso até agora, porque finalmente caiu a minha máscara, finalmente o apologista católico conseguiu provar a adulteração sem vergonha, canalha, que eu fiz nos textos de Atanásio. Tá aí na tela, inclusive, depois a gente vai ver mais sobre ela. Quem conseguiu me desmascarar foi o Robson 2.0. Ele chama-se, pra quem não sabe, ele tem o nome Robson 2.0, porque o primeiro canal dele era um canal de militância da Inquisição, pra você ter uma ideia do nível do sujeito. E aí o YouTube baniu o canal dele por antissemitismo, um monte de coisa. Então, pra você ter uma ideia do tipo de gente que a gente tá lidando aqui. O próprio nome do canal era Inquisição Online, pra você ter uma ideia. E, inclusive, esse cidadão aqui não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele tem há anos. Você vê que eu nunca, praticamente nem menciono ele. Nunca fiz um react dele. Praticamente nunca você me vê citar o nome dele na minha boca. Uma vez só que eu fiz um react pra falar do debate que eu tive com ele e nunca mais. E ele é apaixonado por mim. A esposa dele deve ter até ciúmes de mim, porque, pelo amor de Deus, eu não saio da boca dele o tempo inteiro falando Lucas Manzoli, Lucas Manzoli, Lucas Manzoli. E sempre fazendo chacota, escárnio, sempre xingando, sempre ofendendo. E isso, ó, não é de agora. Isso daqui, ó, já faz mais de 10 anos que ele age dessa forma. Mas, pelo menos até aqui, ele não tinha escalonado para esse nível de acusar de adulteração e ainda mostrar o texto que eu supostamente adulterei. Cara, fica até o final do vídeo. É muito engraçado. E o mais engraçado é que ele só consegue falar grosso desse jeito, que ele gosta de falar, no canal dele para meia dúzia de seguidores que ele tem, né? Se você for ver o debate que teve comigo, eu postei no meu canal, inclusive, cadê? Tá aqui, esse daqui, debate católico, preterista versus protestante futurista, esse daqui. Assistam esse debate, foi uma coisa muito engraçada. 3 horas e 40 minutos dele apanhando do início ao fim. Eu postei, se você não quer assistir o debate inteiro, assista pelo menos os melhores momentos que eu postei aqui, melhores momentos do debate com o Robson 2.0. O debate, assim, divertidíssimo, assim. Ele começou tentando falar grosso, realmente, que nem ele gosta, né? Tentar impor respeito, me interrompeu, me cortou logo na introdução minha, pra você ter uma ideia. Aí depois, quanto mais o debate foi passando, mais grog ele foi ficando, de tanto apanhar. Você vê que nos rounds finais lá no debate, ele nem conseguia falar direito, a voz nem saía, ficava gaguejando, não respondia nada do que eu argumentava, não texto nenhum. Foi vergonhoso de ver, o cara entrando em contradição ridícula, uma atrás da outra. O cara foi um dos debatedores mais fracos, assim, que eu já enfrentei toda a minha vida. Eu, sinceramente, a parte final do debate, eu tava até com pena dele, né? Tava até com dó, coitadinho, né? Tava pensando, não, eu não posso bater em criança desse jeito, senão vai ter alguma. A polícia vai bater na porta da minha casa se eu continuar espancando criancinha desse jeito, né? É uma coisa assim, deu pena, deu dó de ver, né? Não deu nem jogo, infelizmente. No final do debate, ele parecia aquele meme lá. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Mas eu até entendo, né? Apanhando do jeito que ele tava apanhando, assim, até eu ia querer que acabasse logo o debate, né? Ele tava suando frio lá no debate. Mas enfim, mas o canal dele ele é machão. No canal dele ele é machão, ele fala grosso, ele, né, refuta o Lucas Manzoli, usa de escárnio, faz bullying, faz chacota, né? E acusa de adulteração. E aqui a gente vai ver ele provar que eu adulterei a patrística. Olha a fonte que ele tem pra falar que eu adulterei a patrística. Vamos ver o vídeo aqui do camarada, vamos lá. Aqui eu coloquei aqui em cima o texto da cabeça do Banzoli, texto adulterado, e embaixo o texto como está no original, texto de Santo Atanásio. Do original. Acho que é Epístola 39, parágrafo 7, se não me engano. Epístola 39 de Santo Atanásio. Está na internet, então pode pesquisar. Eu peguei esse texto aqui do site Veritatis Splendor. Primeiro ele fala, que nem tá no original. Aí você pensa, poxa, então ele foi no original, né? Ele foi lá no grego de Santo Atanásio pra ver como é que tá a situação. Daí ele fala, peguei esse site aqui no site do Veritatis Splendor.
Desculpa, o cara foi num blog católico aí, de meia tigela, e essa é a fonte que ele tem pra falar que tá no original. Calma que a gente vai ver mais, calma que vai piorar, vamos lá, vamos ver. Ó, o grande pesquisador aí, que foi num blog católico pra comparar com a citação do meu site, pra provar que eu adulterei a patrística. Vamos continuar, vamos lá. Mas é fácil. Põe lá, Santo Atanásio. Deixa eu voltar aqui para ver a referência certinho, galera, só para vocês conseguirem buscar depois. Santo Atanásio, Epístola 39, capítulo 7, tá? Então a referência é essa. Epístola 39 de Santo Atanásio, capítulo 7. Beleza? Aí eu coloquei aqui o texto adulterado e o texto no original. Últimos meramente para a leitura. Olha o texto adulterado pelo Banzoli. Desculpa, peraí. Toma uma água. Então ele fala o seguinte, o texto segundo o Banzoli adulterado fala o seguinte, ó. Mas para maior exatidão, eu adiciono isto também, escrevendo por necessidade, que há outros livros além desses que não estão incluídos no cânone. O Banzoli coloca no texto não. Segundo o texto adulterado de Banzoli, está escrito que não estão incluídos no cânone, mas apontados pelos pais para a leitura por aqueles que acabaram de se juntar a nós e que desejam instrução na palavra celestial. A sabedoria de Salomão, a sabedoria de Siraque, Esther, Judite, Tobias, aquele que é chamado o ensino dos apóstolos e o pastor. Mas os primeiros, meus irmãos, são incluídos no cano, sendo os últimos meramente para leitura. Então perceba, esse é o texto adulterado do Banzoli. E como que está o texto? O texto verdadeiro de Santo Atanásio? Fala o seguinte, mas, para uma maior exatidão, acrescento também, escrevendo para não me omitir, que há outros livros, além desses, de fato incluídos no cânone. Então, Santo Atanásio fala que há outros livros, além daquele que ele já mencionou aqui na carta, que de fato incluídos no cânone. E o Banzoli coloca que não estão incluídos no cânone. Então, Atanásio está falando que está incluído, o Banzoli vai lá e coloca um não está incluído, e diz que esse é o texto. Adulterou, colocou um não. Esse não ali não existe. E se você for ler o restante do texto, você vai ver que o não ali não faz sentido. Bom, então tá aí, como vocês podem ver, finalmente a minha máscara caiu, finalmente depois de todos esses anos, já são 15 anos aí, e eles finalmente provaram que eu adultero a patrística, finalmente mostraram o texto na tela, o texto que eu adulterei e o texto original, tá de parabéns realmente, né? Pô, pelo menos tá melhor que o Conde Gordola lá, que a fonte dele para dizer que eu adultero a patrística é uma live que não existe mais, né? Pelo menos o Robson tá melhorzinho, né? Pelo menos ele colocou o texto na tela, o outro texto, então tá de parabéns o Robson, realmente um grande pesquisador que vai até o original de Atanásio, que tá no Veritatis, né? Tá aqui o site do original do Robson, esse daqui é o original na cabeça dessa anta aqui, é o original de Atanásio, né? Então tá aí, né, o texto original do Veritatis, né? Eu não sabia que o Atanásio, quando ele publicou o texto, ele já publicava direto no Veritatis, né? E nem precisa nem escrever em grego nem nada, né? Não, ele ia direto no Veritatis Splendor, que é a fonte universal do conhecimento patrístico, todo mundo sabe disso. Então, se tá diferente do Veritatis, a única conclusão que a gente pode tirar é que eu adulterei. Que pena, infelizmente, né? Ontem à noite, eu nem conheci esse vídeo já faz um tempo, né? Deixa eu ver aqui. Já faz 8 dias já esse vídeo. E eu nem sabia da existência desse vídeo aqui, eu fui saber porque ontem à noite um seguidor meu aqui do canal, ele foi passar esse vídeo aqui, e aí falou, você adulterou a citação de Atanásio? Olha o que o Robson está falando. E aí eu fui ver essa pérola aqui, cara, impressionante. Vamos ver então se adulterei a patrística, vamos começar, eu vou lá pro grego, mas antes vamos ver aqui as traduções que a gente
vai ver, esse aqui é o site mais famoso, mais conhecido, é o maior acervo de arquivos patrísticos que tem, é um site muito conhecido, sempre cito desse site aqui, que é o New Advent, que além de tudo é um site católico, inclusive. Então, tá acima de qualquer suspeita de eu ter ido lá e adulterar, né? Aqui no ponto 7, aqui, bom, em primeiro lugar, ele vai citar aqui no ponto 4 os livros do Antigo Testamento, e aí ele vai basicamente repetir o cano judaico de 22 livros, e aí no ponto 7 aqui, vamos traduzir automaticamente para o português, olha o que ele vai falar aqui, que existem outros livros além destes que não estão realmente incluídos no cano, mas designados pelos pais para serem lidos por aqueles que recentemente se juntam a nós e que desejam uma instrução na palavra da piedade. É o mesmo que eu falei lá no meu vídeo em resposta ao diácono, onde eu mostro que Atanásio faz uma lista dos 22 livros que estão no cano judaico, que são do cano protestante, e daí ele fala que além desses existem outros livros que não estão no cano, mas que podem ser lidos, que aí ele vai citar inclusive os livros apócrifos dos católicos e também esses apócrifos que não estão nem no cano católico, como o Ensino dos Apóstolos e o Pastor de Hermas. Então aqui a gente vai ver que tá sim, não, só para não mostrar que a tradução do Google tá errado, aqui ó, tem um note aqui ó, no inglês. Então aqui já acabou com as coisas dele, a não ser que ele prove que eu adulterei o New Advent, que é o site católico que já existia antes de eu nascer, que é o mais usado pelos estudiosos de patrística no mundo todo, inclusive pelos católicos, que inclusive é o site católico, a não ser que ele prove que eu fui lá e consegui hackear o site deles e incluir aqui essa citação, coloquei um note aqui no inglês aqui, né, sem não conseguir provar isso. Então ele é um grande caluniador, um grande mentiroso, como a gente sabe que ele é de fato. Bom, vamos aqui em outro site muito conhecido também, né, muito respeitado, que é o CCL, que ele é um site protestante, então talvez eu tenha adulterado isso daqui, né, não é mesmo? Inclusive eu posso estar enganado, mas se eu não me engano eles usam aqui a tradução que foi dada pelo Philip Schaff, que é um dos maiores eruditos de patrística que já existiu. E aí ele vai dizer, mais uma vez, mesma tradução lá que está no outro, que existem outros livros além desses que não estão de fato incluídos no cano, mas são designados pelos pais para serem lidos, etc. Ou seja, mais uma versão aqui que eu adulterei, eu fui lá e hackeei aqui, editei esse PDF, botei no site deles e manipulei a própria tradução aqui do Philip Schaff. E aqui mais um site aqui, esse site aqui também é outro site católico muito conhecido, tem vários acervos de patrística também, arquivos medievais, tá muito interessante. E como o próprio nome diz, é documentos católicos. E aqui a gente vai ver na parte de Santo Atanásio, vai estar a mesma coisa lá do CCL. Mais uma vez, que há outros livros, além desses, que não estão de fato incluídos no cano, mas são apontados pelos pais para a leitura. Então aqui mais um site que eu fui lá, hackeei e adulterei para vocês verem, né, como é que eu sou inescrupuloso, como o Robson diz. E sites que não conhecem o Veritatis, né? Infelizmente eles não conhecem essa fonte universal de conhecimento que o grande pesquisador Robson 2.0 foi lá e viu que para provar que eu adulterei, né? A fonte universal do conhecimento. Aqui mais um site aqui muito conhecido de patrística. Vamos traduzir aqui para o português, que então colocar mais um aqui. Aqui eles falando mais uma vez, mas para maior exatidão, acrescento isso também, escrevendo por necessidade, que existem outros livros além destes que não estão realmente incluídos no cano, mas são designados pelos padres para serem lidos por aqueles que recentemente se juntam a nós. Então, aqui mais um site que eu adulterei. E finalmente, aqui, o mais importante de tudo, esse site aqui eu demorei mais ou menos umas 2 horas para conseguir. Eu vasculhei a internet inteira, eu naveguei em dimensões paralelas para conseguir encontrar o original grego do Santo Atanásio. Quase parei na Deep Web para conseguir encontrar. Eu fiz o mesmo que o Doutor Estranho lá com a joia do tempo, para ver todos os 14 milhões aqui, para até encontrar finalmente um site que tem o grego do Santo Atanásio, que é o mais importante, afinal de contas, né? Inclusive, esse site aqui é um site da Igreja Ortodoxa, é um site apologético ortodoxo, né? Que é ligado à Igreja Ortodoxa grega. E aqui, se a gente for ver, inclusive, se você for ver aqui os comentários que eles fazem aqui, eles atacam os protestantes ainda por cima, né? Eles tentam dar as cambalhotas deles para tentar explicar esse texto aqui, mas eles não negam que Atanásio realmente está dizendo que esses livros não estavam no cânon. E embora eles sejam anti-protestantes, embora eles tentam dar as cambalhotas deles para tentar explicar esse texto. Mas olha o que esse texto vai dizer. Eu vou ler aqui como é que está na tradução automática no português, depois eu vou fazer uma tradução que um amigo meu, que fala grego, que mora na Grécia, fez essa tradução para mim.
Mas aqui vamos primeiro colocar aqui o texto original, aqui tá no grego koiné, e aqui tá a tradução para o grego moderno. Por isso tem aqui dois gregos, né? Um na esquerda e outro na direita. Primeiro vamos ver como é que a tradução em português mesmo coloca. Claro que a tradução do Google aqui, do grego para o português, é horrível, né? Mas só para mostrar aqui como mesmo a tradução do Google consegue dar um norte pra gente a respeito disso. Ele vai dizer: escrevo isso por necessidade, pois há outros livros além destes que não sendo organizados, aí se não sendo organizados é não sendo canonizados, né? Na versão, se a gente for ver a tradução literal do grego, mas impressos em vez dos padres. Ou seja, ele está dizendo que esses livros não foram canonizados, mas foram impressos pelos padres. Aqui é a mesma coisa do grego moderno, quando ele faz a tradução, ele vai dizer que existem outros livros além destes que não pertencem aos arranjados é a tradução que o tradutor do Google faz para canonizados, mas mesmo o tradutor do Google não nega que existe o não aqui. E aí eu perguntei pro meu amigo Wesley do Teologo, né, que inclusive se você não conhece o canal dele, vai lá no canal dele assistir, é um canal excelente, tem vários materiais excelentes, também sobre grego e sobre vários outros assuntos apologéticos, e eu não falei para ele nada sobre essa questão, que eu ia responder o Robson, até porque ele também é amigo do Robson, então eu não queria que ele acabasse gerando algum constrangimento, alguma coisa assim. Mas eu só perguntei para ele, né, se nesse texto aqui do Santo Atanásio, se realmente o grego aqui, eu mandei para ele o grego koiné, e perguntei para ele se realmente Atanásio está falando que esses livros não estão no cânon, conforme todas as traduções que a gente viu no inglês, conforme a própria tradução, né, que mais ou menos aqui, que o tradutor do Google faz do grego, e ele responde que sim, que de fato o Atanásio realmente usa o não ali, realmente relacionado ao cânon. Inclusive ele foi além, eu nem tinha pedido, mas ele foi além e ainda fez uma tradução aqui, uma tradução literal para o português, como é que seria, né? Uma tradução literal para o português, que é o seguinte: mas por uma questão de maior precisão, acrescento também, escrevendo necessariamente isto, que existem outros livros além destes que não são canonizados, mas foram estabelecidos pelos padres para serem lidos pelos que se aproximam recentemente e desejam ser instruídos na palavra da piedade. Aí ele vai listar esses livros que não são canonizados, mas que podem ser lidos pela igreja. Aí ele lista lá: Sabedoria de Salomão, Sabedoria de Siraque, Esther, Judite, Tobias e a chamada Doutrina dos Apóstolos e o Pastor. Ou seja, agora eu quero ver o Robson falar que o Wesley do Teologo, que além de ser professor de grego, ainda mora na Grécia, né, fala grego cotidianamente, está adulterando também o texto para fazer essa tradução fake aqui, né? Então é inacreditável o ponto que eles têm que chegar para me acusar de adulteração. Eles vão num site católico, um blog meia boca lá, um blog vagabundo igual o próprio Robson, e vai dizer que porque o texto está diferente do blog católico, vamos pegar de novo aqui o blog que eles adulteraram, né? Mais um exemplo de adulteração católica nos pais da igreja, que aí no blog católico vai estar igualzinho o texto que o Robson cita, que vai dizer: quanto aos primeiros, meus irmãos, foram incluídos no cânon. Ele tira o não e vai dizer: foram incluídos no cânon, mas os últimos são apenas para a leitura. Olha a tradução fajuda, adulterada, vagabunda que ele faz aqui, né, desse texto. E isso daqui retrata com perfeição, com exatidão, aquilo que eu sempre falo a respeito da apologética católica. Se você pegar os outros vídeos passados, é exatamente isso que eu sempre comento deles, que eles vão se basear 100% em blogs vagabundos de meia tigela de apologética católica. Eles não pesquisam, eles não vão nem sequer nas traduções em inglês que foram feitas por grandes estudiosos, como Philip Schaff e tudo mais. Não, eles vão para blog católico de meia tigela em português, e eles se baseiam totalmente no conhecimento deles, baseado nisso. Isso é algo que eu venho dizendo, que eu venho denunciando há muitos e muitos vídeos, e o Robson, né, esse grande erudito, esse grande estudioso da patrística, ele dá um exemplo primoroso exatamente disso. Ele é um exemplo perfeito, que é com uma luva. Aliás, eu agradeço o Robson por isso, né? Ele tá me brindando, assim, cara. Poucas coisas desse ano me deixaram tão feliz quanto assistir esse vídeo dele. Porque além de provar que esses canalhas aí, que esses difamadores que falam que eu adultero a patrística, eles próprios são adulteradores, além de provar isso, ainda comprovam o meu argumento de que eles não são pesquisadores de porcaria nenhuma. Você acha que esse cara aí, esse Robson, já leu patrística alguma vez na vida? Você acha que um cidadão desses alguma vez já pesquisou qualquer coisa numa fonte original? Mas nem a pau, né? Esses caras aí, eles pegam um blog de meia tigela, né,
pegam com meia dúzia de citações adulteradas lá, pinceladas, escolhidas, que eles escolhem a dedo, e se baseiam nisso para dizer que a patrística é católica, que a patrística refuta o protestantismo, que eu adultero a patrística e tudo mais. É a gente do mais baixo nível, não apenas em termos éticos, né, evidentemente, mas até em termos intelectuais, termos cognitivos. Um cidadão deles aqui, que eu repito, no debate estava apanhando, feito criancinha. Poucas vezes eu tive pena de alguém num debate quanto eu tive desse cidadão aqui. O cara não conseguia nem juntar uma palavra com a outra lá na hora do debate. E é um cara totalmente vazio de ideias. E mesmo assim, na hora do canal dele, ele é machão e fala: vou detonar o Lucas Manzolli, vou provar que ele adultera a patrística. E aí a prova que ele tem é a tradução do Veritatis. Cara, não, eu nunca vi alguém que gosta tanto de passar vergonha no crédito e no débito igual um cidadão deles aqui. Mas ele não tá sozinho, não. Tem vários outros apologistas católicos que são tão mentirosos, tão canalhas, tão desonestos quanto ele e que fazem a mesmíssima coisa que ele faz. Porque eles não estão preocupados com a verdade, eles não estão preocupados em fazer uma refutação séria, eles estão preocupados apenas e unicamente para caluniar todos aqueles que vão refutar eles. Inclusive, nesse mesmo vídeo aqui, ele vai atacar até o diácono, o João Vitor Mariano, que por sinal já fez uma nova resposta para mim. Eu vou responder ele de novo, mas no domingo, para deixar um tempo maior do que da última vez, que eu respondi no dia seguinte. Então, até para não ficar muito cansativo, né, toda hora falando, né, o mesmo debate, sobre o mesmo tema, com a mesma pessoa. Então, no domingo eu respondo ele. Para dar um descanso dessa discussão, eu vou deixar aí uma semana, aí depois no domingo eu lanço aqui a minha resposta. Mas se você for ver esse vídeo aqui do Robson, cara, além de tudo, ele ainda tem uma alma podre. Você percebe que ele é invejoso, porque ele tá aí há uns 10 anos aí, com 3 mil inscritos, nunca consegue subir disso. Ninguém assiste os vídeos dele, mesmo com clickbait, mesmo com ataques, calúnias, difamações, ninguém assiste as porcarias que ele faz. Então ele tem uma inveja gigantesca de gente, católica inclusive, que conseguiu chegar no patamar aí, que em pouquíssimo tempo conseguiu chegar no patamar muito maior do que ele chegou. E o diácono, ele tem quase aí 30 mil seguidores, né, muito mais que esse cidadão aqui, sendo que ele criou o canal dele em outro dia, né, eu nem conhecia o canal dele até há pouco tempo, e isso suscita a inveja de gente que nem ele vai lá e fala mal do diácono, não, ele falou que ele não refutou direito, alguma coisa assim, foi super deselegante com ele, e inclusive como se ele tivesse feito melhor no debate dele comigo, né, o diácono fez muito mais bonito no debate dele comigo, pelo menos mesmo sendo um debate indireto, do que o Robson, que passou a maior vergonha. Mas inclusive o próprio diácono veio comentar nos comentários desse vídeo dele, e então significa que ele assistiu esse vídeo, deve ter visto essa parte aqui, mas ele não citou esse trecho aqui, a suposta adulteração que eu teria feito para usar contra mim. Por quê? Porque o diácono sim é um pesquisador sério, então ele provavelmente deve ter ido consultar o texto de Atanásio no original, ou pelo menos fez a mínima, básica lição de casa, que é checar nos sites aí, em inglês mesmo, para ver, nos sites católicos inclusive, para ver se a citação minha estava certa ou não, e ele viu que a minha tradução estava certa, a tradução dele que estava adulterada, e aí não usou isso contra mim, entendeu? Essa é a diferença entre um pesquisador sério, que é o diácono, e por isso que ele tem tantos seguidores aí, e um charlatão aí, um picareta, embusteiro da pior espécie, que nem esse vagabundo aí, que tenta difamar os outros acusando de adulteração. E como que ele faz isso? Adulterando o texto, né? Parabéns. Realmente poucas pessoas ilustram tão bem, tão perfeitamente o quão baixa, ralé que é a apologética católica desse livro aqui, né? Desse cidadão aí. Então, enfim, espero que daqui pra frente tenha muito mais esse tipo de cidadão aqui, venha cada vez mais ser motivo de chacota na internet, e realmente ninguém leve mais a sério, até porque nem os próprios católicos seguem ele. Então, eu tô fazendo uma caridade aqui em fazer um vídeo sobre esse cidadão aqui. Talvez ele ganhe alguns inscritos agora, né? Afinal. Mas pelo menos é bom saber que ainda existe alguns católicos que fazem uma apologética mais séria, igual o diácono João Vitor, que a gente está num debate de muito alto nível e assim vai continuar. Por quê? Porque o diácono não vai me acusar, me difamar, me caluniar, acusando de adulterar um texto patrístico, e ainda por cima, sendo que quem está adulterando é ele mesmo. É uma coisa que ele jamais faria, porque é um cara de alto nível. No mínimo ele iria pesquisar para ver se a citação que eu usei é verdadeira ou não. E agora o cidadão deles aqui não, né? Cidadão deles não. Eu vou no blog católico, se o blog católico tá diferente do jeito que o Manzolli traduziu, então o Manzolli adulterou a patrística, né? É inacreditável. E assim, eu aposto o olho da minha cara que esse cidadão não vai dizer que quem adulterou o texto é ele, ou que o Veritatis que adulterou o texto, ele não vai dizer isso. Entendeu? Ele pegou uma citação minha que diz que eu adulterei o texto, sendo que quem adulterou, a gente viu, foi a própria fonte que ele citou aqui, que é o Veritatis, mas eu duvido que ele vai dizer que o Veritatis adulterou o texto. Quando muito assim ele vai falar que o Veritatis se equivocou, fez uma tradução errônea, né? Cometeu uma gafe aqui, né? Mas ele não vai usar, ele não vai dizer abertamente, com
todas as letras, que nem ele fez comigo, falando, o Veritatis adulterou o texto. Ele não vai falar isso. Por quê? Porque ele tem que passar pano para essa gente da mesa larga dele. É o próprio site que ele se baseia. Você acha que ele vai fazer isso? Ele achava que a tradução errada era minha e ele não mediu palavras, não teve papas na língua para dizer que eu adulterei o texto. Ele não falou que eu peguei de uma tradução errada, que eu consultei, que eu errei na tradução, que eu peguei de um site que errou. Não, ele falou que eu adulterei o texto. Agora, eu quero ver então ele ter a hombridade de usar essas mesmas palavras enfáticas para dizer que ele adulterou o texto, já que na cabeça dele, alguém que pega uma tradução errada é ele mesmo que está adulterando, ou então ele ia dizer, pelo menos, que o Veritatis que adulterou esse texto aqui. Aí eu realmente quero ver ele ter a hombridade de fazer isso. Óbvio que ele não vai fazer, né? Se ele fosse homem de verdade, o mínimo que uma pessoa honesta e decente faria seria se desculpar publicamente comigo, né? Pedir desculpa publicamente e falar, Lucas, me desculpa, eu sou burro, eu tenho preguiça de pesquisar, então eu fui direto num blog católico aí e confiei acriticamente nele, e esse blog adulterou a patrística e fez uma citação totalmente errada, e eu, como não consigo pesquisar nas fontes originais, então eu confiei nesse site aqui e eu citei essa citação adulterada, e eu tô me desculpando publicamente com você por ter acusado você de uma coisa tão grave como adulterar um texto, e aqui eu tô me desculpando publicamente com você. Você acha que ele vai fazer isso? Não vai fazer nem a pau. Se bobear, ele deve ter passado mais vergonha nesse vídeo do que no debate dele comigo, né? Se bobear. Pra terminar, essa não foi a única vez que o Veritatis e outros blogs católicos aí de meia tigela adulteram descaradamente, ou pelo menos postam citações descaradamente adulteradas no site deles. Tem aqui esse artigo antigo aqui de 2016, Adulterações Católicas Propositais nos Escritos dos Pais da Igreja, onde eu vou fazer várias outras citações aqui que eu vou mostrar. Por exemplo, estar em comunhão com o Papa é estar em comunhão com a Igreja Católica. Cipriano nunca disse isso, uma citação vergonhosamente adulterada. E aqui eu mostro várias e várias outras citações que eles adulteram descaradamente. Por exemplo, aqui, né, na Epístola de Barnabé, se você vai lá no site deles, vai falar de morte eterna nos tormentos. E depois vai falar das coisas que arruinam a alma dos homens. Aí você vai comparar com as versões em inglês, inclusive no próprio New Advent, que é católico, como eu já falei. E aí vai estar lá, morte eterna com punição, não tormento. E aí vai estar falando de destruir a alma. E aí eles vão mudar sutilmente as traduções, justamente para conseguir passar uma ideia de que não está falando aquilo que eles não querem ouvir. E aí tem esse outro texto aqui, onde Justino vai falar que os anjos maus e os demônios e os homens devem deixar de existir, que é claramente um texto aniquilacionista, não tem como ser mais aniquilacionista que isso. Aí você vai na tradução que está lá no Veritatis, olha o que está aqui. Eles simplesmente tiraram do texto, eles literalmente arrancaram do texto. Não tem nem, cara, não tem nem o que dizer sobre uma tradução dessa. Não é nem que eles pegaram, mudaram uma palavrinha aqui pro outro, que nem eles fizeram no outro lá, né? Que mudaram destruição por ruína, punição por tormento. Não, aqui não. Aqui eles literalmente arrancaram mesmo do texto, né? Não tiveram nem vergonha na cara para trazer uma sutileza a mais pro texto, né? Então, assim, é uma vergonha, uma vergonha. Tem vários outros aqui. Isso daqui é perfeito, né? Isso aqui, lembra daquela oração mariana que eles falam que eu já refutei aqui o Lucas Lancaster lá naquele vídeo que ele fez falando que o papiro mais antigo de oração Maria é do século III, que eu falei que esse papiro na verdade seria do século IV ao século IX, né? Inclusive, né? Tem bastante divergência a respeito disso. Mas o Veritatis, eles são tão sacanas, né? Mas tão sacanas que eles vão falar que é do século II ainda por cima. Eles vão diminuir mais ainda no tempo, né? É inacreditável. Daqui a pouco eu vou falar que é do século I, que foi o próprio Jesus que fez essa oração, né? É inacreditável. Tem inclusive essa outra tradução aqui, que para negar que Jesus tivesse irmãos carnais, olha o que eles fizeram aqui com essa tradução. Eles falaram que é o outro primo do Senhor. Por quê? Porque para falar que Tiago, na verdade, era um primo de Jesus e não irmão. Então eles adicionaram o outro aqui. Aí a gente vai no New Advent e como é que tá lá? Porque ele era um primo do Senhor. Ele não fala o outro primo do Senhor, não. Ele fala um primo do Senhor. Porque a ideia não era falar que Tiago era primo do Senhor. O próprio Eusébio vai chamar Tiago de filho de José e também de irmão do Senhor. Então, e em outras passagens também vai novamente chamar Tiago de irmão do Senhor. Então é uma coisa assim, é uma coisa canalha realmente. Não tem nem o que dizer. Isso aqui eu nem fiz pesquisas muito aprofundadas, assim. Se eu fosse vasculhar o site inteiro do Veritatis e outros blogs católicos, assim, encontraria adulteração a rodo, assim. É inacreditável, é incrível o tanto de textos adulterados, assim, que ele cita. E um bobo da corte, que nem esse palhaço aqui, ele confia ainda criticamente nesse site aqui para falar que eu adultero patrística porque as citações do meu site estão diferentes
das citações que estão ali. E, enfim, sem palavras mais para comentar. Só avisando que hoje à noite eu vou estar lá no canal do Rafael Pablo, que é um canal que eu creio que muitos de vocês conhecem já, que faz vídeos aí cotidianamente refutando apologistas católicos. Tem um canal excelente, sim, que eu recomendo. Se você não for inscrito, se inscreva, porque é um canal excelente. E eu vou estar lá numa live às 9 horas da noite, lá no canal do Rafael Pablo, para falar justamente sobre se a patrística é católica e também sobre a questão do cano, se o cano católico é certo, etc. E a gente vai estar lá fazendo uma live que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, vai ser muito bacana, e aí a gente vai falar mais um pouco sobre esses assuntos. E se você quiser ser notificado dessa live e também sobre qualquer outra live que eu tiver, sobre qualquer outro canal, e também do meu canal, evidentemente, e também qualquer outro artigo, livro, etc., é só você entrar no link que vai estar no primeiro comentário fixado do vídeo, que é do grupo fechado do WhatsApp, onde eu vou estar sempre notificando quando tiver um novo conteúdo. E também não se esqueça de dar o like nesse vídeo, de curtir, compartilhar, de perguntar, que eu respondo todo mundo que tiver qualquer dúvida sincera sobre qualquer assunto. E inclusive comentando, você ajuda o algoritmo aqui desse vídeo a fazer esse vídeo chegar mais longe, porque embora esse vídeo seja uma defesa pessoal de calúnias, né, de ataques que eu sofro, que já é de muito tempo, não é de hoje, né, muito tempo, que até hoje eu nunca tinha visto alguém citar um texto em si, de verdade, né, sempre a fonte é uma live que não existe mais, ou então você pede a fonte e a fonte é... Então eu nunca tive a oportunidade de rebater os meus difamadores. Agora eu fiquei extremamente feliz que o Robson, ele pelo menos citou um texto, né, que eu teria adulterado. Porque aí eu posso me defender efetivamente de uma calúnia, né? Então, obrigado, Robson, obrigado. Eu vou ser eternamente devedor a você. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui por hoje. E um grande abraço, valeu e falou.